Olá! Está começando mais um De Frente com o Síndico. Antes de começarmos, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. A instalação no condomínio é uma cerimônia de entrega para quem adquiriu o apartamento na planta ou durante a construção. Envolve muitas decisões importantes para os futuros condôminos e, com isso, gera bastante dúvidas. Além disso, a escolha do síndico é fundamental para o sucesso nos primeiros passos desse condomínio. Para falar sobre o assunto, convidamos o síndico profissional, Fabiano Facó. Fabiano, seja muito bem-vindo. Renato, boa tarde. Obrigado pelo convite para bater esse papo com você, com a sua audiência. E parabéns pelo tema, porque é exatamente o que eu estou terminando de concluir, que é a implantação de um condomínio. Ah, que bom! Fabiano, acho que assim, uma maneira... A grande dúvida, acho que a minha e a de todos, é assim, no que consiste realmente uma assembleia de instalação? Qual é a importância dela? Renato, ela é conhecida no nosso mercado condominial como AGI, né? Que é a sigla da Assembleia Geral de Implantação. Ela consiste numa etapa de extrema importância, que é o pontapé inicial. É a partir da AGI que se dá início, né, oficialmente e juridicamente, de uma instituição chamada condomínio. A partir desse dia, ela deixa de existir, né, aquele empreendimento, aquela construção, aquele antigo terreno deixa de existir como um empreendimento imobiliário e passa a se tornar um condomínio. Fabiano, assim, quem que organiza ela e quem que deve participar? Antes eu vou só comentar que antes de organizar, Renata, a empreendedora, né, a empresa imobiliária, e ela precisa estar com o documento chamado ABITS, que é emitido pela prefeitura. Inclusive, até recomenda-se que a empresa, né, a empreendedora imobiliária, leve esse documento para a reunião da Assembleia Geral de Implantação. Quem organiza é essa empresa, né, a empresa que é a responsável pelo empreendimento imobiliário, foi quem construiu e quem detém todos os contatos dos pessoas, né, dos proprietários por aquela unidade. Como você falou, algumas unidades foram vendidas na planta, outras foram vendidas durante o período da construção e, muito provavelmente, nessa assembleia, a empresa, né, o empreendedor imobiliário ou a construtora, às vezes são do mesmo grupo, eles ainda estão com unidades sobre a posse deles. E quem precisa participar dessa reunião são os compradores, né, quem fez o investimento naqueles apartamentos, naquelas unidades, a administradora, indicada por essa empresa, a empreendedora imobiliária, e, obviamente, os síndicos que serão ali apresentados para serem eleitos. E, obviamente, a própria empresa empreendedora e seu representante ali. E o que deve ser prioridade? Qual deve ser o assunto, os principais assuntos a serem decididos e tratados nessa Assembleia? Eu entendo que o principal assunto é a apresentação de um orçamento. Esse orçamento ele é apresentado por essa administradora, indicada pela empresa empreendedora, e porque através desse orçamento vai se definir aquela cota condominial que vai arrecadar os valores que vão passar a custear todas as despesas de um condomínio, né? E para que haja gestão desse orçamento, dessa cota condominial, dessas despesas, é de extrema importância a eleição do síndico. Pode ser um síndico profissional, pode ser um síndico condômino, né? O morador, o nosso mercado cada vez mais está demandando que seja um síndico profissional, mas tudo vai depender da convenção daquele condomínio que está nascendo nesse dia da AGI, né? Que é a Assembleia Geral de Implantação. Nesse dia também é de fundamental importância que haja a eleição do Conselho Fiscal, formado por condôminos, e daí a gente tem o corpo diretivo, que é o síndico e o conselho formado por esses moradores. Uma curiosidade, você mencionou sobre a administradora. Essa administradora, ela é escolhida obrigatoriamente durante essa assembleia? Ela já vem escolhida antes? Cabe a quem escolher a administradora que vai participar dessa gestão desse condomínio novo?
Isso geralmente, e pelo menos pela experiência que eu vivi recentemente, né, eu comecei a implantação desse condomínio, do qual eu permaneci como síndico, fui reeleito agora para mais de 2 anos de mandato. Quem trouxe a administradora foi a empresa, o empreendedor imobiliário. Mas, obviamente, que se ali no momento algum condômino tiver trazido ali alguma outra opção, isso vai ali para voto e se decide ali na hora. Mas, na grande maioria das vezes, pelo que eu conversei com outros profissionais, né, do nosso mercado, a empresa, a empreendedora imobiliária, ela leva a administradora e essa administradora já leva uma proposição de orçamento. Na sua vivência, quais foram as maiores dificuldades que você teve, que você encontrou durante a instalação, e quais as dicas que você dá para ajudar aí os síndicos profissionais e os síndicos orgânicos que estão assistindo a gente? No meu caso, Renato, que peguei esse condomínio em novembro de 2019 e foi a minha primeira implantação, eu considero que o maior desafio foi ter lidado com esse trabalho durante todo o período da pandemia, né? A AGI, ela começou, efetivamente foi no final de novembro. A nossa primeira Assembleia Geral aconteceu no início de março, né, para definição de fachada, outros itens, e logo em seguida a gente teve que lidar com o desafio da pandemia, onde muitos desses atores, parte do conselho, a grande maioria dos fornecedores, tiveram que aprender a lidar com esse conceito da gestão virtual, da gestão remota, né? E a principal dica que eu dou, e foi o que eu apliquei nesse desafio, nesse condomínio, foi montar um plano de implantação, tratar aquilo ali como um projeto, envolver bastante o conselho, criar um sistema gerencial semanal para acompanhamento das atividades, né, ter todas essas atividades listadas e definidos os seus responsáveis, qual atividade é responsabilidade do síndico, qual a responsabilidade administradora, qual atividade ainda é de responsabilidade da construtora ou do empreendedor imobiliário, porque através desse plano de implantação, desse planejamento, você faz um checklist de tudo que você tem que fazer naquele início, né? Assim que é feita a conclusão da Assembleia Geral de Implantação, e aí vai da criação do CNPJ, contratação de serviços de portaria, zeladoria, limpeza, saber quando você precisa renovar o seu AVCB, que na verdade não seria nenhuma renovação, você está criando o AVCB com o seu CNPJ, você começa com o AVCB da construtora e na primeira oportunidade, quando ele chegar no vencimento, você já cria um CNPJ e o nome do condomínio, né? Nesse início também de fundamental importância, o seguro condominial, porque logo em seguida vão começar as obras dos apartamentos para que os investidores façam a sua reforma, aqueles que já entram ali para poder morar, né? A gente também tem que cuidar da transferência de titularidade, porque todos os contratos com fornecedores, Enel, Sabesp, com gás e outras empresas estão todos no nome da empreendedora e, obviamente, no seu CNPJ. A gente também tem que planejar o desdobro do IPTU, porque esse empreendimento ele também começa com o IPTU no nome da construtora, né? E numa etapa seguinte, muito próxima, ainda fazendo parte dessa implantação, você já pensar num sistema de segurança, né, que para dar conforto e tranquilidade para as pessoas que a partir dali vão começar a ter as suas reformas e em seguida mudam para poder ter as suas vidas no condomínio, sensores de redução de energia e serviços que já se tornaram padrão nos condomínios modernos, né? Você tem ali um mini mercado, que você não precisa ter um condomínio clube para ter um mini mercado, existem soluções para condomínios, nesse caso do condomínio Bandeira Paulicé, que são 160 unidades. Você ter a eletromídia nos elevadores, que ajuda muito no nosso plano de comunicação e de esclarecimento para os condôminos, né? Dependendo também do perfil do condomínio, você já pode ter também alocação de carro ali para poder estar disponível para os condôminos e uma infinidade de outras funções que você pode aproveitar esse período de implantação e já implantar
no condomínio para gerar conforto, gerar segurança e também a valorização daquele patrimônio já desde o início, né? Fabiano, agradeço muito a sua participação, muito esclarecedor os pontos que você passou. Por favor, se você puder aí dar um toque final. Renato, eu gostaria de agradecer a você, a equipe do Universo Condomínio, pela oportunidade de trocar ideia, trocar experiência, e muito importante ter trazido essa minha vivência recente da implantação do condomínio Bandeira Paulicéia para o seu público e para você. Contem comigo e até a próxima. Esse foi o entrevistado de hoje. Espero que tenham gostado. Vejam todos no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Um forte abraço a todos.